Mas a pergunta é: o que é filosofia? O que nos diz a palavra filosofia? Então, dentro dessa temática, nós vamos estar trabalhando essa linguagem filosófica, o que é filosofia. Vamos trabalhar a questão da filosofia e racionalidade, a atitude crítica. Quando é que nós temos uma atitude crítica? E para que serve a filosofia? E o ato de indagar. Vamos também conhecer um pouquinho sobre o que seja uma reflexão filosófica. E a filosofia é um pensamento sistemático e em busca de uma definição de filosofia, também é um outro objeto de conhecimento que nós vamos estar tratando. A filosofia como fundamentação teórica e crítica, e a filosofia ela é útil ou inútil. Então esses são os nossos objetos de conhecimento que vai estar dando origem a essa websérie dentro da filosofia. Vamos iniciar, portanto, com o que é a filosofia. É uma indagação que nós temos quando nós passamos a conhecer um novo conhecimento. A filosofia é uma forma do pensamento se debruçar sobre si mesmo. Como é uma forma do pensamento se debruçar sobre si mesmo? Do próprio pensamento, que é o nosso ato racional, a nossa racionalidade, se debruçar sobre si mesmo, porque o pensamento debruça-se sobre si. Quando eu penso sobre que dia é hoje, e eu fico pensando que dia é hoje, é um ato de debruçar-se sobre si mesmo. Nós estamos vendo aqui ao lado a foto de um filósofo, né? E que coloca a mão no queixo. Geralmente, quando nós estamos pensando, nós nos debruçamos sobre si mesmo. Começamos a pensar, que dia é hoje? Né? Às vezes nós dizemos frases assim, ele está sonhando. Ou, ela ficou maluca. Ou nós mesmo nos colocamos a sonhar. Ou então, que horas são? Que dia é hoje? Né? Ou então, se alguém tem um relógio, um calendário, né? Às vezes faz aquela pergunta e aceita a resposta. Né? Que dia é hoje? Que horas são? Então, uma simples pergunta, ela contém em si muitas crenças questionadas por nós ou não questionadas. Porque a gente pergunta, quando nós perguntamos assim, que horas são? Ou que dia é hoje? Qual é a data do calendário? Por que nós fazemos essas perguntas? Nós fazemos essas perguntas porque nós acreditamos que existe um tempo, e um tempo que pode ser medido. Então nós não questionamos o que é o tempo, né? O que é a hora, o que é o tempo, o que é o dia, nós não questionamos. E quando nós não questionamos, é porque nós acreditamos que aquilo existe, o tempo. Então, se o tempo existe, eu posso fazer a pergunta, que horas são, que dia é hoje, qual é a data do mês, porque eu acredito que o tempo existe, eu não questiono o que é o tempo. E a filosofia é essa forma do pensamento se debruçar sobre si mesmo, como professora, a partir da indagação, mas o que é o tempo? O tempo existe? Então, a filosofia é um ato de você debruçar-se sobre as suas próprias crenças, sobre as coisas que você acredita. Você acredita que existe o dia? O que é o dia? Você acredita que existe a hora? Acredita, porque você pergunta que horas são. Então, você acredita que o tempo existe. E o que o tempo é, né? Então, nós acreditamos que existe algo fora de nós, né? E nós passamos a indagar. Então, se eu digo assim, ela ficou maluca. Então, o que é a loucura? Eu não pergunto o que é a loucura, mas eu digo que fulano ficou maluco. Então, se eu digo fulano ficou maluca, é porque eu acredito que existe a loucura. Mas eu não me debruço sobre este pensamento, o que é a loucura, né? Mas eu consigo distinguir a razão da loucura. Então, eu consigo distinguir quando eu digo ela está maluca. Ou quando alguém diz assim, onde há fumaça, há fogo. Ou não saia na chuva para não se resfriar. Então,
silenciosamente eu vou afirmando coisas em que eu acredito e não me debruço sobre si mesmo, né? Então, a filosofia, ela é uma ciência, vamos assim dizer, que mantém acesa a chama que aquece a busca pelo conhecimento, sem, na maioria das vezes, fornecer respostas prontas e acabadas. Então a gente vê que a filosofia, ela pensa o próprio pensar. Não é que a filosofia vai ensinar a gente a pensar, não, porque existem outras disciplinas e matérias que nos ensinam a pensar, como a matemática. Ah, porque a filosofia, ela vai ensinar a gente a pensar crítico. Não, até os terroristas têm o seu próprio pensar filosófico, né? Mas a filosofia, ela mantém acesa essa chama que aquece a busca pelo conhecimento, porque ela se debruça sobre o seu próprio pensamento, se debruça sobre as indagações, né? Sobre as questões, e questões de diversas naturezas, questões de naturezas religiosas, questões de natureza política, antropológica, científica, de todas as naturezas. Então, em todos os campos nós vamos ter a filosofia, né? Em todas as questões matemáticas, as questões de qualquer conhecimento, nós vamos ter a filosofia. Então, a filosofia, ela é, portanto, uma atividade que problematiza, ou seja, ela coloca questões em jogo, respondendo a cada pergunta com uma nova pergunta. Você já viu dizer assim, eu amo alguém. Eu amo alguém, então se eu digo eu amo alguém é porque eu acredito no amor. Mas eu poderia perguntar o que é o amor. Eu poderia começar a problematizar, mas o que é o amor? O que é a loucura? O que é o tempo? O que é a vida? O que é a hora? A vida existe? O que eu sou? Da onde eu vim? Então, a filosofia, ela é essa atividade que te leva a problematizar todas essas questões e coloca em jogo: o amor existe, a loucura existe, né? E a partir dessas perguntas é que faz com que o pensamento mantenha-se sempre em movimento. Então, a filosofia surge para buscar respostas, né, que venham ao auxílio, né, da humanidade, de responder às questões que surgiram ou que surgem ao longo da história da humanidade. Porque lá na frente nós vamos ver que nem sempre a ciência moderna, né, científica, vamos assim dizer, ela tinha as respostas que hoje tem. E como surgiram essas respostas? A partir do pensamento filosófico. Nós sabemos que na Grécia Antiga, as coisas que explicavam os fenômenos da natureza divergem da explicação de hoje, divergem do conhecimento de hoje. Então, na Grécia Antiga, a gente vai ver ali, a partir dos mitos, né, lá na frente nós vamos ver, que toda a explicação da natureza, dos fenômenos, das coisas que aconteciam com as pessoas, eram dadas a partir dos mitos. E a partir das indagações é que o homem chega ao pensar filosófico, né? Então, a filosofia, é importante a gente saber que é essa atividade que problematiza, que coloca questões em jogo. Por exemplo, eu posso dizer, você é um estudante, mas eu posso problematizar isso e te dizer, por que você estuda? Então, eu já estou problematizando. Você acha agradável o ato de estudar? Então, eu começo a problematizar. O ato de estudar faz parte da sua vida, é agradável, né? E eu pergunto também, aprender ajuda você a viver melhor? Ou seja, então eu começo a problematizar essas questões com novas questões. Você aprende sim, e esse aprender ajuda você a viver melhor? Outra, a escola ajuda você a pensar melhor? Como a escola ajuda? Mas veja que a filosofia, ela não responde os comos. Quem responde os comos é a ciência. A filosofia sempre busca o porquê, né? Como se eu acontecesse alguma coisa comigo, eu não quero saber o como aconteceu aquilo, mas por que aconteceu aquilo, né? Então, que tipo de coisa você espera então aprender nas aulas de filosofia, né? Então nós vamos problematizando, e ao problematizar
Ao fazer essa reflexão filosófica, nós vamos estar colocando todas as questões em jogo, né? Eu existo? Isso é uma questão filosófica. Será que eu existo? O que dizem os filósofos? E eu? O que eu digo? Ah, eu sou ou eu não sou? Então, a filosofia, ela tem essa vertente filosófica, reflexiva, e ela tem uma vertente histórica, que é a origem da filosofia, que são os grandes filósofos da história da humanidade. Então, nós vamos estar trabalhando essas duas questões, essas duas vertentes, a vertente filosófica e a vertente histórica. Então, eu espero que você tenha compreendido que a filosofia, ela mantém acesa a busca pelo conhecimento, a busca pelo saber. E ela é uma atividade que problematiza, porque não tem como você pensar o seu próprio pensar sem problematizar. Então, ao invés de dizer o amor, eu digo o amor existe, o que é o amor? Né? Então, nós aguardamos você nos próximos vídeos para que a gente possa dando continuidade. Espero que você tenha compreendido o que é filosofia. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tá, professora Luciene, não esqueça de deixar o seu comentário abaixo, dando a sua opinião do que é filosofia para você. Então, dependendo das coisas que você acredita, você vai dar uma resposta do que seja filosofia no seu entendimento. Tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.